Voltando aí para o livro de Atos, novamente, lá no início, você vê logo depois do capítulo 2, da fundação da igreja, capítulo 3, uma cura espantosa de um coxo, e logo aquilo suscita a primeira perseguição. Enquanto no capítulo 1, 2 e 3, nós vemos a operação do Espírito Santo, no capítulo 4 já entra a operação satânica, não é? Porque o Sinédrio se levanta contra os servos de Deus e nascem aí as perseguições. A primeira, do capítulo 4, Pedro e João são convidados perante o Sinédrio e são advertidos para que não prosseguissem mais naquele trabalho, porque o homem que eles curaram era um homem muito conhecido, mas que trouxe para a igreja uma propaganda extraordinária. O milagre trouxe fé. Amém, meus irmãos? Trouxe confiança em Deus. Muitas pessoas aderiram ao Evangelho. E diz aí o versículo 4, capítulo 4, verso 21, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operara aquele milagre de saúde. Vocês glorificam a Deus por isso? Amém? Então o milagre de saúde deixou aquele sinédrio, aqueles religiosos numa dificuldade e abriu a porta da perseguição. Esse foi o primeiro ato de perseguição. Mas perseguição, ela só aprimora a igreja, ela não destrói a igreja. Igreja cresce com o derramamento de sangue dos seus mártires. Essa é uma declaração muito antiga e é muito verdadeira. Quanto mais você apanha, mais você cresce. Quanto mais te perseguem, mais você se fortalece. Porque Deus opera naquilo que parece loucura. Você pode louvar o Senhor, amém? Então, meus irmãos, a perseguição ela acaba nos deixando mais ainda dedicados nas coisas de Deus. Logo veio uma segunda perseguição. Você olha aí no capítulo de número 5, não é? Quando diz a palavra de Deus que os apóstolos agora são levados para a prisão e são retirados de lá de um modo milagroso, não é? Eles são tirados da prisão por um anjo do Senhor. Eu estou sendo bem resumido com os irmãos. Atos 5, verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras de vida. E eles voltaram para o templo, como se nada tivesse acontecido, e continuaram pregando a palavra de Deus. Aqui não dá o nome destes apóstolos, não é? Quais eram esses apóstolos que foram presos e foram soltos. Mas diz a palavra de Deus que quando aqueles religiosos saduceus ficaram sabendo que eles estavam soltos, mandaram buscar de novo, não é? Chegou uma denúncia que eles estavam soltos, e o capitão e os servidores foram buscar aqueles homens. Olha aí em Atos 5, 26. Foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quer dizer, a opinião pública estava totalmente favorável à igreja. Você está entendendo isso, amém, irmãos? A opinião pública, na verdade, estava favorável à igreja. Ela estava trazendo um benefício naquela cidade, cuidando dos desvalidos, das pessoas carentes e que estavam com muitas dificuldades e demônios na sua vida. E então, eles fizeram mais uma advertência, não é? Diz aí, capítulo 5, 29, que, aliás, verso 28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome?
eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aí Pedro, irmãos, ele dá uma palavra aqui interessante, olha, observa bem. Ele diz, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E aí ele fala desse Deus, ele fala 3 coisas desse Deus. Olha aí o versículo 30, ele diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Primeira coisa que ele declara é que este Deus, a quem eles escolheram obedecer mais do que os homens, tinha direito dessa obediência, porque esse Deus é o Deus que tinha ressuscitado Jesus de entre os mortos. Segunda apresentação que eles fazem deste Deus que eles escolheram obedecer. Verso 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Não só porque esse Deus ressuscitou a Jesus, mas esse Deus também quer salvar Israel. Louvado seja Deus. E a última coisa que eles falam deste Deus, para quem a gente tem que obedecer, está no verso 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém, irmãos? Então, começa com obediência e termina com obediência. Deus deu Jesus, ressuscitou a Jesus, Deus quer a salvação dos pecadores, e Deus usa o seu Espírito Santo, através do seu Espírito Santo, Ele usa a igreja, e Ele dá esse Espírito aos obedientes. Quantos querem ser obedientes aqui? Amém, irmãos? Porque Deus só vai operar através dos obedientes. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essas são as três características que eles apresentam a respeito de Deus. Assim, diz a Bíblia, que eles se enfureceram, queriam matá-lo, e mandaram que eles saíssem daquele lugar, porque ia ter uma reunião reservada. Enquanto eles ficaram lá do lado de fora, um homem chamado Gamaliel, esse não era saduceu, esse era fariseu, e quase a mesma coisa, né, irmãos? Mas ele era mais tolerante, e esse Gamaliel disse algumas palavras assim, ele diz assim no verso 35, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, porque antes deste dia levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. O verso 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E depois dele apresentar esses 2 argumentos, ele dá uma conclusão, e essa conclusão convence os outros, e a conclusão era essa: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Amém, irmãos? Este foi o parecer de um homem chamado Gamaliel, que foi professor, foi o mestre do apóstolo Paulo. A gente descobre isso na Bíblia. Então, os irmãos devem retirar dessa leitura aqui algumas coisas importantes, irmão. Gamaliel não estava ali falando como se fosse uma ordenança divina. Não é aqui Gamaliel um representante de Deus falando. Isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve essas palavras e fica preocupado, não é? E talvez a gente não deve fazer algumas coisas
quando levantam-se movimentos e rebeliões e qualquer coisa parecida. Não, tem que ter muito cuidado com isso, porque aqui não é um apóstolo falando, aqui é um Gamaliel falando. Quantos estão entendendo isso? Faz muita diferença. Às vezes a gente pega uma frase dessa e pensa assim, está na